meus queridos alunos do terceiro ano? Tudo bem? Desejo que esteja tudo bem com você e com a sua família. Que Deus os abençoe. Amores, vamos recordar. Nós aprendemos nas últimas aulas sobre cartas, que carta é um meio de comunicação que é utilizado desde muitos anos atrás e que é transportado e entregue através dos correios. Não é verdade? Que ela tem que ter completinho no envelope, no endereço e o nome do remetente e do destinatário, todo completo com o CEP, com o código de endereçamento postal. Muito bem, nós aprendemos que existem as cartas formais e as cartas informais, que a gente também chama de carta pessoal. A carta informal é aquela que a gente direciona a parentes e amigos, e a carta formal geralmente a alguma autoridade, não é mesmo? Joia. Hoje nós vamos falar sobre a carta do leitor. A carta do leitor é daquela pessoa que lê a revista, que lê o jornal, que assiste o jornal, né? Que assiste esse meio de comunicação e que gosta de dar opiniões, gosta de sugerir temas. Então, geralmente, nesses meios de comunicação, existe uma coluna que se chama Cartas do Leitor, que são cartas de pessoas que assistem ou que leiam tanto o jornal quanto a revista e fazem alguma opinião a respeito. Então, através dessa carta, os meios de comunicação ficam sabendo se as pessoas estão gostando do que está sendo passado, se está gostando das informações, se querem que melhore alguma coisa. Então, acompanhe comigo a leitura da sua matriz para você entender. A carta do leitor é um tipo de carta vinculada geralmente em jornais e revistas, onde os leitores podem apresentar suas opiniões, sugestões, críticas, perguntas, elogios, reclamações e que podem ser visualizadas por qualquer indivíduo. Ela vai estar lá na coluna. Se é uma revista, vai estar lá na coluna Cartas do Leitor. Vai estar digitada lá a carta do jeito que a pessoa mandou. Então, qualquer um que comprar a revista, que lê a revista, pode ler essa carta também. Ela não vai ser segredo, não. Possui uma função importante para os meios de comunicação, de modo que a carta do leitor, ela assegura uma resposta direta dos leitores quanto ao que está sendo apresentado. Apresentou, mostrou uma notícia, teve uma resposta do leitor, se ele gostou ou não, significa que essa entrevista, essa reportagem chegou até o leitor, né, ou os leitores, e a pessoa se manifestou. Então, teve uma resposta rápida a respeito. É um instrumento de comunicação pelo qual o leitor pode interagir com o meio de comunicação, expondo seu ponto de vista sobre a notícia, a reportagem, sobre a pesquisa ou qualquer outro assunto que está sendo falado. Além disso, ele pode sugerir algum tema a ser abordado. Às vezes falou sobre o coronavírus, mas ele queria que falasse a opinião do cientista. Então, na próxima entrevista, na próxima reportagem, o meio de comunicação pode aprofundar naquilo que o leitor pediu. E aí o leitor vai ser o quê? Assíduo, ele vai assistir com mais frequência, ele vai comprar a revista, o jornal com mais frequência. Então, ele pode sugerir, né, como eu falei, e por motivo, né, de poder sugerir alguma coisa, passa a ser uma ferramenta de produção da pauta de todo veículo de comunicação. Todo veículo coloca lá, vamos interagir com os internautas. É uma forma de carta do leitor, é uma mensagem que o leitor está mandando por meio de comunicação quanto ao que ele está assistindo. A carta do leitor também possui um remetente, que, sendo carta do leitor, pode ser chamado de emissor ou locutor. E tem o destinatário, que pode ser chamado de receptor ou interlocutor. Além de ser publicada, a carta do leitor passa pela equipe de revisão do meio de comunicação, a qual adaptará o texto e vai fazer a correção dos erros. Se tiver muito erro ortográfico, por exemplo, ela não pode colocar numa revista uma carta que tem muito erro ortográfico, vai fazer uma correção escrevendo as palavras corretas. A carta do leitor pode fazer parte de uma pequena seção do veículo de comunicação, como eu falei, a qual pode ser publicada na íntegra, ou seja, do jeitinho que ela escreveu, ou somente os trechos que forem mais importantes, que forem relevantes, não podendo ser escrita com expressões de vocabulário pobre ou posições preconceituosas.
O leitor deve evitar expressões populares, gírias, vícios de linguagem, apresentando seu texto numa linguagem formal, ou seja, que segue a nova a linguagem do português correto, dependendo do público que ele tem. Se ele vai falar para uma criança, ele não vai escolher palavras difíceis. Ele vai escrever e vai falar palavras que se adaptam à idade das crianças, para elas conseguirem entender. Ok? Se for, por exemplo, para advogados, você não vai escrever com uma linguagem que você escreveria para uma criança. Você vai escrever para uma linguagem a nível superior, a nível formal, umas palavras mais bem elaboradas, para que a pessoa possa entender. Quais são as características da carta do leitor? Primeiro, os textos são breves e atuais, nada antigo. Linguagem simples, clara e objetiva, que vai direto no assunto. Presença do destinatário, para quem você está mandando a carta, para qual seção do jornal que você está mandando a carta ou da revista, e o remetente, o nome de quem está enviando. É um texto expositivo, você está expondo o problema, ou argumentativo, porque você está argumentando de acordo com o que você assistiu. Qual é a estrutura da carta? É a mesma estrutura de uma carta comum. Você vai ter vocativo, que é o que a gente chama de cabeçalho, que é o local e a data. Se você quiser colocar o nome da revista, você pode colocar, porque é carta do leitor. A introdução, você pode começar um pequeno texto para introduzir ou o título simplesmente do assunto que você quer falar. Depois, o desenvolvimento é o argumento que você quer falar para a revista ou para o jornal. É o assunto que você quer abordar. Depois, a conclusão, ou seja, o leitor vai concluir todas as ideias, as sugestões que ele quer dar, as perguntas que ele quer fazer, e vai sempre sugerir alguma coisa para as próximas reportagens que vierem. E a despedida, ele vai usar de palavras amigáveis, como atenciosamente, cordialmente, abraços, de forma educada para se despedir. E por último, ele vai assinar. Na carta do leitor tem dois tipos de assinatura. Ou a pessoa escreve o nome dela todo, como está aqui, ou ela põe só as abreviações. Por exemplo, Afonso Miguel Pereira dos Santos, que é o exemplo que está aqui. O A é de Afonso, o M é de Miguel, o P de Pereira, o S de Santos. Ela pode fazer as duas opções, ou uma delas. Para o leitor, é um meio de expor seu ponto de vista em relação ao assunto que está sendo falado no meio de comunicação. Para o veículo de comunicação, é uma forma publicitária para saber se está agradando o público ou não. Quando recebe essa carta, é sinal que o público está assistindo, está lendo, está prestigiando. Se não tiver essa carta, o jornal, a revista, ela não vai saber se está sendo bem aceito pelo público. Então, através das críticas, sugestões, dos elogios, é que ela vai ficar sabendo o que está acontecendo, se o público está gostando ou não. A carta do leitor é tão importante que pode servir de fonte para uma nova notícia. Por exemplo, que eu dei do coronavírus e o leitor quer saber do cientista. Então, acabou essa reportagem do coronavírus. Uma próxima reportagem, a revista, o jornal, pode mandar pesquisar sobre o cientista. Então, ela vai ter assunto para contar, para uma outra ocasião. Então, o objetivo do leitor ao escrever uma carta para o jornal da cidade ou uma revista de circulação nacional é tornar pública a sua ideia, a sua opinião e se sentir parte da informação. Ou seja, a gente chama de coautor. Ele está participando de alguma forma daquele jornal, daquela revista. Ele está falando se o serviço está bom, se não está. Ele está motivando que os pesquisadores, os jornalistas, possam trazer mais informações sobre aquele assunto. Está dizendo para a revista qual é o assunto de interesse da população. A partir da carta do leitor, ele sabe se aquele assunto que está sendo falado é um assunto bom para todo mundo, é um assunto que pode continuar sendo falado ou não, ou tem que esgotar porque as pessoas não querem mais saber daquele assunto. Então, sempre é importante ter essa carta do leitor, porque é como se fosse um termômetro. Eles vão saber se está agradando ou não. Se aquela motivação, aquela entrevista foi boa, se as pessoas gostaram daquela entrevista. Tem pessoas, por exemplo, que compram a revista de acordo com a entrevista.
Se tem uma pessoa que ela gosta, que vai dar entrevista, ela compra. Então, se ela manda uma resposta da carta do leitor para aquela, olha, gostei da entrevista, eles vão querer fazer mais daquele sentido. Então, as pessoas vão continuar comprando mais revistas, mais jornais. Eu te dei um exemplo da carta do leitor. Observa aqui comigo, e aqui do lado em negrito eu coloquei as partes, ou seja, a estrutura dela, para você ver como ela é feita. Por exemplo, São Paulo, sábado, 1 de outubro de 2005. Então, aqui é um exemplo, tá? O vocativo é o cabeçalho, é o nome da cidade e a data. Mural Filmes é a introdução ou o título. Ou você escreve um pequeno texto ou você põe só o título. Gostei da reportagem que vocês fizeram em julho, sempre em cartaz. Sempre em cartaz é o nome da reportagem. Porque para você falar eu gostei de alguma coisa, você tem que falar do que é, porque a revista é grande. Então você cita qual é a reportagem que você gostou. No caso aqui, a pessoa está falando que foi sempre em cartaz. Sobre filmes que as crianças não enjoam de assistir. Estou muito contente por vocês publicarem essas matérias interessantes. Os quadrinhos estão cada vez mais legais. Olha só, cada dia mais legais. Então significa que ela está sempre comprando a revista, ela está sempre vendo a reportagem e ela está vendo que os quadrinhos estão ficando melhores. Quero que continuem assim, um jornal divertido. Olha que legal. Eu também achei o H super fofo. Esse é o desenvolvimento da carta. É o assunto que ela está falando sobre a reportagem que ela viu. Abraços é a despedida que ela usou. Paula Rodrigues da Cunha, a assinatura que ela deu. Tá vendo que aqui você tem a estrutura da carta? O cabeçalho é o vocativo, que é o nome da cidade e a data. A introdução, que isso pode ser um pequeno texto, como pode ser o título que você quer falar. Depois, o corpo da carta, que é o desenvolvimento, é a mensagem, é o que você quer dizer. Ela colocou aqui o nome da sessão que ela gostou. Depois, abraços, é a despedida que ela usou para despedir do pessoal da redação. E ela assinou, que é a assinatura. Pode ser com o nome completo, como pode ser, igual eu falei com vocês, abreviando os nomes, né? Só com as primeiras letras do nome da pessoa. Entendeu? Então, a carta do leitor, ela leva para a redação do jornal ou da revista, ela leva informações se o leitor está gostando ou não. E é uma base muito boa, porque o leitor ajuda a fazer, né, tem condições com as sugestões que ele der, ele ajuda a fazer o jornal ou a revista, dando temas novos para serem pesquisados e apresentados. E com isso, a revista vai mudando. Ela vai agradando mais números de pessoas. E as pessoas, como elas estão agradando, elas vão querer comprar esse meio de comunicação, adquirir esse produto. Você vai ler o texto novamente e vai responder no seu caderno, de acordo aqui, as perguntas que estão sendo feitas. Na próxima aula, nós vamos fazer uma correção, revisando esse assunto e voltando nos assuntos que a gente já estudou. Então, nós já estudamos a carta formal, a carta informal e hoje a gente aprendeu a carta do leitor. O leitor, ele manda a carta para a redação da revista ou do jornal, comunicando o que ele gostou, o que ele quer sugerir, o que ele quer pedir, novas reportagens. Ele vai falar a opinião que ele tem, ou uma reclamação, ou um elogio. Ele vai fazer uma crítica ou ele vai fazer uma pergunta através dessa carta. Lembrando que toda a carta do leitor é colocada dentro do envelope. Na frente do envelope colocar o endereço direitinho do destinatário. No verso do envelope colocar o endereço certinho do remetente, porque caso der qualquer divergência, o correio poder fazer a devolução dessa carta para quem enviou. Por isso que é necessário que todos os dados estejam corretos. E você, né, através da carta do leitor, você vai poder dar sua opinião sobre o produto que você está adquirindo, não é verdade? E isso é muito bom. Você vê muito nos telejornais aquelas perguntas dos internautas, né? É uma espécie de carta, porém via e-mail que eles estão enviando, né? No caso da carta do leitor, ela vai através dos correios. Ela vai ser postada na agência do correio e o correio vai fazer a distribuição, levando a carta até a redação do jornal ou da revista. Lá, né, quando chega na redação, ela é distribuída para a seção que a pessoa está sendo falada. Tem uma equipe para poder ler essas cartas, fazer as correções, para deixar tudo certinho.
Não deixe de ler e responder direitinho, tá bom? Eu te aguardo na próxima aula para a gente fazer a correção. Um grande beijo para você.